Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os companheiros ou companheiras que possam estar nos acompanhando, nos assistindo. O objetivo de hoje é nós apresentarmos um estudo sobre a doutrina espírita de maneira introdutória e também sobre as suas obras fundamentais. Então, esse estudo ele pode tanto servir para aquele que não conhece o espiritismo e quer, de maneira sintética, resumida, tomar um primeiro contato, ou também pode ser útil para aqueles que já são espíritas, mas querem revisitar esse tema, conhecê-lo de uma maneira um pouquinho mais detalhada, um pouquinho mais profunda. Então, para nos ajudar aqui, eu vou utilizar alguns slides, alguns textos, porque acredito que assim possa ficar mais didático e mais simples para nós. O nosso estudo tem como objetivo, como eu já disse, apresentar a doutrina espírita e como ela se constitui. Mas para que nós possamos atingir esse objetivo, nós seguiremos alguns percursos. Primeira parte, nós vamos abordar quem foi Allan Kardec e qual a sua relação com o espiritismo. Já na segunda parte, vamos fazer um resumo, uma síntese das obras fundamentais da doutrina espírita. Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Allan Kardec nem sempre se chamou Allan Kardec. Kardec trata-se de um pseudônimo que mais à frente vamos explicar melhor. Mas ele vai nascer na cidade de Lyon, na França, no ano de 1804, no século XIX, uma sociedade muito diferente, num contexto bastante diverso do que nós vivemos na atualidade. Logo na sua infância, ele vai estudar com Pestalozzi, em Yverdun, na Suíça. Diz-nos, e aqui vocês sempre vão encontrar no canto inferior direito da tela, a fonte da qual nós estamos extraindo os textos que vamos utilizar. Então, para falar sobre o professor Rivaio, que posteriormente será Allan Kardec, eu estou utilizando principalmente a biografia de Henri Sauce, contida no livro que é o Espiritismo, edição da Federação Espírita Brasileira. Diz-nos o trecho aqui que Rivaio fez em Lyon os seus primeiros estudos e completou em seguida sua bagagem escolar em Verdun com o célebre professor Pestalozzi, de quem cedo se tornou um dos mais eminentes discípulos, colaborador inteligente e dedicado. Aplicou-se de todo o coração à propaganda do sistema de educação que exerceu tão grande influência sobre a reforma dos estudos na França e na Alemanha. Muitíssimas vezes, quando Pestalozzi era chamado pelos governos, um pouco de todos os lados, para fundar institutos semelhantes ao de Verdun, confiava a Denisard Rivaio o encargo de o substituir na direção da sua escola. Pestalozzi foi um grande educador no século XIX, que vai exercer uma profunda influência no campo da pedagogia em seu tempo, e Rivaio vai estudar com este homem e vai se desenvolver de tal maneira no seu instituto de educação que vai chegar a ter a responsabilidade de substituir Pestalozzi quando este viaja, quando este está fora da escola. Cabe ainda enfatizarmos sobre Pestalozzi, e esse quadro, essa obra aqui de arte, ela é muito ilustrativa para nós, que se tratava de um grande humanista. Pestalozzi, e aqui não é o objetivo deste trabalho aprofundar neste tema, mas Pestalozzi propagava e pregava não só uma educação eficiente do ponto de vista intelectual, mas uma educação eficiente do ponto de vista moral. Não só que formasse pessoas mais capazes de raciocinar, mas pessoas também com valores éticos, pautados na solidariedade, na fraternidade. E esse quadro, que ilustra Pestalozzi rodeado de crianças, ilustra bem para a gente o quão humano e o quão humanista foi esse professor com o qual Rivaio, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, teve a oportunidade de estudar tanto na sua infância quanto na sua adolescência.
Assim que o professor Rivaio completa os seus estudos em Verdun, ele vai vir para Paris. E aqui, segundo o texto que nós utilizamos, de Henri Sauce, ele funda, nessa cidade, um estabelecimento semelhante ao de Verdun, tendo como sócio um tio seu, que mais tarde, devido à paixão do jogo, fez com que Kardec tivesse que fechar o instituto. Aqui não está entre aspas o texto, reparem, não é uma transcrição literal. As transcrições literais do texto são quando eu for colocar entre aspas. Aqui trata-se de um resumo que eu fiz do trecho, para mostrar que assim que atinge a vida adulta, o professor Rivaio vai fundar uma escola e vai se tornar professor. Só que ele não tem vida fácil nesse início de carreira. Como ele funda essa escola em sociedade com um tio seu, que tinha a paixão do jogo, ele acaba indo à falência e tendo que fechar um instituto. Posteriormente, é importante referendar, aquele que seria futuramente Allan Kardec, o professor Rivaio se casa com Amélie Boudet, que é professora também, no ano de 1832. E ele não era apenas professor. Como tem esse início de carreira um pouco conturbado, ele acaba tendo que desempenhar outras atividades também para se sustentar economicamente. Trabalhando como encarregado de contabilidade de 3 casas, à noite escrevia livros de gramática, aritmética e de estudos pedagógicos, traduzia obras inglesas e alemãs, ministrou cursos gratuitos em sua casa de química, física, astronomia e anatomia comparada durante 5 anos. Preparava os cursos de Levi Alvarez, frequentado por discípulos de ambos os sexos. Foi um resumo, não é uma transcrição literal, mas é um resumo do conteúdo que tem nessa biografia de Kardec de Henri Sauce. Então, trabalhava além de como professor, como escritor, como tradutor de obras e ainda encontrava tempo, além também de trabalhar como contador, ainda encontrava tempo para se dedicar a trabalhos voluntários, chegando a ter ministrado cursos gratuitos na sua casa. Então, aqui é como um resumo da carreira dele. Mais tarde, ele se tornaria muito conhecido pelas suas obras didáticas. Então, aqui tem uma pequena listagem de alguns dos livros lançados pelo professor Rivaio, como o primeiro, em 1828, apenas com 24 anos de idade, Plano apresentado para o melhoramento da instrução pública. E seguem-se em série outros. Com o tempo, o professor Rivaio vai atingir um relativo relevo no cenário da educação francesa. E isso vai dar para ele um determinado reconhecimento público e vai consolidá-lo como um professor e um pesquisador da área da educação. Aí aqui agora, transcrevendo literalmente do texto, Henri Sauce nos diz que, tendo sido essas diversas obras adotadas pela Universidade de França e vendendo-se abundantemente, pôde o senhor Rivaio conseguir, graças a elas e ao seu assíduo trabalho, uma modesta abastança. Ou seja, depois de um início de carreira um pouco complicado, posteriormente, devido ao seu talento, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista humano, Rivaio vai se consolidar e vai se tornar uma referência na educação do seu tempo, tendo várias obras didáticas suas tendo sido bastante utilizadas. E é importante também relatar que o professor Rivaio, ele tinha um envolvimento com o mundo científico da época, no sentido de que era um homem que estava a par dos avanços que a ciência fazia. Era um homem que estava em constante contato com o avanço do conhecimento. O Henri Sauce vai dizer o seguinte para nós: membro de várias sociedades sábias, notadamente da Academia Real de Arras, foi premiado por concurso em 1831, pela apresentação da sua notável memória. Qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Então, trata-se de um indivíduo que pesquisava.
que era profundamente racional, profundamente positivo. E então chega para nós, precisamos fazer uma pequena pausa aqui na vida de Rivaio, o fenômeno das mesas girantes. Por volta das décadas de 1840 e 1850, na França, vai começar um verdadeiro frisson, uma verdadeira sensação nos salões de Paris e de outros lugares também. E aí o Zeus Vantuil, no livro As Mesas Girantes e o Espiritismo, edição também da Federação Espírita Brasileira, vai nos trazer um pequeno relato de o que eram essas mesas girantes. Nos primeiros dias de maio, isso aqui a gente está falando, como eu já disse, das décadas de 40 e 50 do século XIX, o ex-poderoso Império de Bonaparte, na França, assistia, sob exclamações de espanto e assombro, à rotação de mesas, pé de galo, de mesas pesadas, de chapéus, de pratos, de bacias, de cestas, enfim, de tudo quanto estivesse ao alcance e servisse ao objetivo em vista. Jamais simultaneidade foi mais completa, jamais telegrafia elétrica funcionou mais rapidamente, anotava em 1853 o Marquês de Mirville. Para o povo, os fenômenos constituíam, a princípio, apenas um simples divertimento a mais, ao qual se entregava em todos os lugares, entre grandes gargalhadas. Isso consistia no seguinte, essa moda da época. As pessoas se reuniam nos salões, espalmavam suas mãos ao redor de uma mesa, e então, após alguma certa quantidade de tempo, essa mesa começava a se mexer, começava a emitir sons, como de estalos, de batidas, e girava no ar. E as pessoas se divertiam muito com isso, faziam perguntas para as mesas, mas sempre com objetivos fúteis, como vou me casar neste ano que virá, vou adquirir fortuna, vou ter sucesso na minha carreira. E as pessoas utilizavam-se disso para se divertir. E aí eu trago aqui algumas gravuras desse livro do Zeus Vantuil que referendam para nós o quanto a época era algo que realmente mobilizou a sociedade francesa. Isso aqui é uma charge do jornal Illustration, eu não sei pronunciar corretamente, mas mostra para nós um salão em Paris em maio de 1853. Nós reparamos ali algumas pessoas em pé no centro da imagem com as mãos espalmadas em torno de uma mesa, simbolizando essa prática do tempo. Algumas charges desse mesmo jornal que Zeus Vantuil traz para nós, de como a imprensa retratava de maneira um pouco cômica esse fenômeno do tempo. E aqui na primeira charge, um senhor a quem sua mesa serve de secretária, o que é ao mesmo tempo prático e útil. E na outra charge, anunciam a próxima chegada de 2 mesas desenhistas que manifestam as mais excelentes aptidões. Elas se acham a serviço do Sr. Pellerin, fabricante de estampas em Epinal. Aqui outras charges. Um senhor dialoga com a senhora. Disseste que vossa cozinheira vos furtou, mas e as provas? E a mulher responde, senhor comissário, eis a mesa da cozinha, que está pronta para depor por escrito. E numa outra imagem, um homem diz, senhor tabelião, não sei ler nem escrever, mas aqui está a vossa mesa que assinará por mim. Tamanha era a dimensão desse fenômeno na sociedade que isso se retratava nas charges, que, como já disse, abordavam de maneira cômica o assunto. No livro dos médiuns, entre os itens 66 e 69, fiz aqui um resumo, não é uma transcrição literal, fala para nós mais um pouco desse fenômeno, em que mesas moviam-se, passeavam sozinhas pelo ambiente, davam pancadas. Posteriormente vai surgir a ideia de fazer a mesa indicar letras do alfabeto, para que você pudesse compor palavras e frases, pudesse fazer perguntas mais específicas. Agora é uma transcrição literal de O Livro dos Médiuns, no item 69.
Estes fatos repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países não podiam deixar dúvida sobre a natureza inteligente das manifestações. Efetivamente, as respostas muito a miúde se achavam em oposição formal às ideias dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium, e eram até dadas em línguas que este ignorava, ou referindo fatos que todos desconheciam. Então era um fenômeno complexo, porque muitas vezes as respostas que as mesas davam, através das batidas, às pessoas, eram respostas que ninguém esperava, que fugiam ao alcance intelectual das pessoas que estavam presentes ao fenômeno. Então, era algo que tinha, é um fenômeno que tinha como pano de fundo algo muito mais profundo, muito mais adiante. E onde entra o professor Rivaio nessa história? Em 1854, lembrando, o professor Rivaio é um homem destacado, não só na ciência de seu tempo, mas reconhecidamente um autor didático de excelência, um homem que devotou a sua vida à educação. Profundamente racional, pesquisador, mergulhado no clima científico de seu tempo. Ele vai receber um primeiro convite de um amigo, o senhor Fortier, em 1854, para assistir uma reunião dessas mesas girantes. Lembrando que em 1854 o professor Rivaio já era um homem maduro, com 50 anos de idade. E a sua resposta a esse primeiro convite é curiosa e revela um pouco do seu estado de espírito. Ele diz ao seu amigo que o convida que até que provassem para ele que uma mesa tinha cérebro para pensar e nervos para sentir, ele se permitia acreditar que isso era uma história para crianças dormirem. Mais tarde, em 1855, um ano depois, ele vai ter um segundo contato com o tema, onde um outro amigo vai lhe convidar novamente para assistir uma sessão das mesas girantes. Ele novamente recusa, até que em maio de 1855, um terceiro amigo, o senhor Patier, o convida para assistir. Então, diante dessa insistência de pessoas diferentes, né, ao longo do tempo, se repetindo, ele resolve aceitar e ver como, de fato, acontece esses fenômenos. Então, sua primeira participação direta, presencial, vai se dar na casa da senhora Plené Maison. Posteriormente, ele vai ser convidado para assistir a uma outra reunião, também na casa da família Baudin. E aí entra a observação que nós precisamos fazer, que ele assiste a reunião e conclui que, de fato, o fenômeno acontece. As mesas giram, as mesas se deslocam no ar, as mesas batem e não há nenhum mecanismo de ilusionismo, não há algo mecânico, material que faça as mesas se moverem. Elas voam mesmo no ar. E na revista Espírita, mais tarde, há o relato, inclusive, do peso das mesas de madeira, 50 quilos, movendo-se no ar. E mais do que isso, dando respostas inteligentes a perguntas. Então, o professor Rivaio fica muito instigado e resolve começar a pesquisar de fato esse fenômeno. Mas dessa vez não fazendo perguntas fúteis, mas investigando de maneira séria. E um princípio que ele vai utilizar vai ser: todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, se a mesa se movia, tem que haver uma causa. Se o efeito da mesa é o movimento, o que causa? E mais, se essa mesa tem um efeito inteligente, se ela dá uma comunicação, há de haver uma causa inteligente para esse fenômeno. E aqui um relato literal da biografia de Allan Kardec, por Henri Sauce, em que o professor Rivaio diz assim: entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro, a solução do que havia procurado toda a minha vida. Era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Preciso, portanto, se fazia agir com circunspecção e não levianamente.
ser positivista e não idealista, para me não deixar arrastar pelas ilusões. Ou seja, o fenômeno existia. Era necessário explicar esse fenômeno, encontrar as causas racionais dele. E a gente percebe pela fala que Rivaio vê que há algo além, maior, nesse fenômeno, mas não se empolga a ponto de deixar-se levar pelas primeiras impressões. Ele sabe que é necessário investigar, de fato, para encontrar uma explicação racional para o que acontecia. Até que, assistindo essas reuniões e começando a fazer perguntas para as mesas, ele vai descobrir que o que move essas mesas são fenômenos de efeitos físicos provocados pela mediunidade. E que as pessoas que se comunicam, na verdade, através das mesas, não são as mesas que falam, mas espíritos que falam através do movimento das mesas, da batida das mesas. E que esses espíritos nada mais eram do que as almas de pessoas que um dia já estiveram vivas como nós, mas que morreram e a vida continuou. E através de um médium, esses espíritos estavam agora estabelecendo contato com o mundo material. Então, o professor Rivaio vai começar a questionar, fazer perguntas nessas sessões para os espíritos que vão responder através das mesas. E aí o professor Rivaio vai narrar que um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência. Que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Então, nessas comunicações, ele vai conversando com diferentes espíritos, em diferentes sessões, e vai começar a perguntar como é que é esse mundo espiritual onde eles estão vivendo. Né? E fazer uma série de perguntas, investigando, de fato. E o professor Rivaio continua narrando as suas impressões. Mas aí é importante referendar que o professor Rivaio ele não vai acreditar em tudo que os espíritos falam. Né? Não é porque um espírito falou que é verdade, até porque ele vai descobrir que os espíritos são das mais diferentes categorias. Que a morte do corpo físico não nos muda em absolutamente nada do ponto de vista intelectual e moral. Então, alguém ignorante, que não teve oportunidade de se informar, de estudar, que desencarna, ele vai continuar com esse mesmo nível de conhecimento até que estude. E que um sábio que desencarne continua sendo sábio. Então, não é porque um espírito falou que é a verdade. É opinião, como se fosse a opinião de um ser humano, só que sem o corpo de carne. Só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível ambiente. Era já um ponto capital, um imenso campo franqueado às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era conhecer o estado desse mundo e seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Cedo observei que cada espírito, em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma fase desse mundo. Exatamente como se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os habitantes de todas as classes e condições. Podendo cada qual nos ensinar alguma coisa e nenhum deles podendo, individualmente, ensinar-nos tudo. Cumpre ao observador formar o conjunto, com o auxílio dos documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e confrontados entre si. Eu, pois, agi com os espíritos como teria feito com os homens. Eles foram para mim, desde o menor até o mais elevado, meios de colher informações, e não reveladores predestinados. E é possível até fazer uma figura didática com isso. Suponhamos que a gente vai visitar um país.
Só que antes de visitá-lo, a gente precisa conhecer minimamente onde vai se hospedar, por onde vai passar, onde vai visitar. E a gente vai fazer o quê? Vai perguntar para quem já esteve nesse país. Ou vai ligar para alguém que mora lá. Só que só uma pessoa, muitas vezes, não vai conseguir dar todas as informações para a gente. Porque só uma pessoa não vai conhecer tudo. Então, muitas vezes é preciso conversar com diversas pessoas. Só quando a gente ouve um quantitativo grande de opiniões é que a gente consegue ter uma visão melhor desse lugar. É o que o professor Rivai vai fazer, só que em relação ao mundo espiritual. Ele vai conversar com esses espíritos que já foram pessoas que agora estão sem o corpo de carne e vai perguntando. E através das diversas opiniões é que ele vai chegar a conhecer como é essa vida após a morte, como ela se desdobra. E é importante falar que o Rivai vai adotar um método para investigar. O que é um método? O método é uma ferramenta, é a maneira pela qual você vai chegar a conseguir responder uma pergunta, maneira pela qual você vai investigar um determinado fenômeno. Então, o primeiro método que vai ser adotado é o método da lógica, do bom senso, da racionalidade. E aí, esse texto aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 2, que o professor Rivai vai dizer assim: o primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Ou seja, se o que os espíritos falam é flagrantemente irracional, fere o bom senso, vai contra informações consolidadas da ciência, é sinal de que é um espírito que ignora muitas coisas, um espírito brincalhão que quer enganar. Então, a racionalidade, o bom senso, a não contradição com fundamentos consolidados da ciência é um primeiro método. E aí, Erasto, em O Livro dos Médiuns, vai nos trazer um outro trecho muito importante, em que diz assim: na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então, esse era a maneira de proceder, né? Não é porque eram informações vindas de espíritos, porque os espíritos não sabem tudo, assim como os homens encarnados. O segundo método utilizado para investigar esses fenômenos, também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o que vai ser chamado de controle universal do ensino. E aí vai escrever o seguinte: a concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium a sós interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que se ele estiver sob o império de uma obsessão, ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médiuns no mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então, além do primeiro método, esse segundo método consistia em ouvir
espíritos diferentes, através de médiuns diferentes, que não se conhecessem entre si, de lugares diferentes. A gente pode dar como exemplo o conceito da reencarnação. A reencarnação era algo que era constantemente abordado pelos espíritos comunicantes. E o próprio professor Rivaio, ele narra isso na Revista Espírita posteriormente, ele a princípio não acreditava pessoalmente na reencarnação. Só que todos os espíritos que se comunicavam com ele, ou a sua grande maioria, sempre mencionavam a questão da reencarnação, de que nós voltamos a viver em diferentes corpos. Então, se vários espíritos diferentes estão falando isso por médiuns diferentes, em lugares diferentes, e esse princípio é racional, e o professor Rivaio posteriormente vai identificar isso, por quê? Sem a reencarnação, nós não explicamos uma série de fenômenos. Como explicar crianças da mesma idade, que são da mesma família, que são criadas da mesma maneira, mas que têm posturas tão diferentes? As crianças prodígio, como é que a gente explica uma criança de 10 anos que toca piano melhor do que adultos? Como é que a gente explica uma criança que venha com uma doença muito grave, enquanto muitas outras nascem saudáveis? Que justiça é essa? Que Deus é esse? A reencarnação, ela tem o poder de explicar essas diversas aparentes injustiças que existem e que a gente não consegue explicar sem esse conceito. Então percebam, é um conceito racional que explica uma série de coisas e é um conceito que é falado por todos os espíritas. Então a gente pode dizer que o conceito da reencarnação passou por esses dois métodos de investigação. Então é um conceito espírita. Certo? Então a gente pode dizer que para um conhecimento ser espírita, para ele ser doutrinário, ele precisa passar por esse método da racionalidade, do bom senso, da lógica rigorosa, e precisa estar em concordância. Né? O método da concordância do ensino por diferentes médiuns, estranhos uns aos outros. É importante também ressaltar que a doutrina espírita, ela não é a ideia, a invenção de um ser humano. O professor Rivaio não foi lá e, eu quero inventar uma nova filosofia. Não. A doutrina espírita antes, ela é a busca por respostas. Ela surge da busca por respostas de fenômenos que ninguém explicava até então. O professor Rivaio narra na Revista Espírita de novembro de 1858 que antes de mais buscamos a luz, venha de onde vier. E se externamos a nossa maneira de ver, trata-se apenas da nossa maneira de ver e não de uma opinião pessoal que pretendamos impor aos outros. Entregamo-la à discussão, estando prontos para ela renunciar se demonstrarem que laboramos em erro. Ou seja, o professor Rivaio está interessado na busca da verdade. Nem que para isso ele tem que abrir mão dos seus pontos de vista, como foi no caso da reencarnação. Não era uma crença pessoal dele, mas que posteriormente ele viu que de fato era realidade. E quando que o professor Rivaio se torna Allan Kardec? Em todas essas pesquisas que ele efetua, conversando com muitos espíritos através de médiuns diversos, ele vai fazer muitas perguntas, vai obter muitas respostas e vai começar a condensar esse material todo para publicar ele. Ele acredita que tudo isso que ele estava produzindo seria muito útil, principalmente do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Então, antes de publicar o primeiro livro, que nós vamos falar já já, ele decide assinar com o pseudônimo, porque ele precisava assinar. Como é que eu vou assinar esses livros? E aí o Henri Sauce narra para a gente. No momento de publicá-lo, que eu acrescentei aqui no texto, o Livro dos Espíritos, o autor ficou muito embaraçado em resolver como assinaria, se com o seu nome, Hippolyte Leon Denisard Rivaio, ou com um pseudônimo. Sendo o seu nome muito conhecido do mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores, e podendo originar uma confusão,
talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre de o assinar com o nome de Allan Kardec, que, segundo lhe revelara o guia, ele tivera ao tempo dos druidas. Então está explicado quando que Rivaio vira Allan Kardec. Ele quis adotar esse pseudônimo para não misturar as coisas. Provavelmente não queria que o seu trabalho fosse lido pela sua fama como professor, como autor de livros didáticos. Então, o primeiro livro espírita que vai vir a nascer é o Livro dos Espíritos. Sua primeira edição data de 1857. É importante ressaltar que esses livros de agora Kardec, eles vão ser modificados pelo próprio Kardec enquanto vivo. O Livro dos Espíritos ele nasce com 500 perguntas, aproximadamente. Posteriormente, a sua edição definitiva vai ter 1019 perguntas e respostas. Então, essa é a primeira edição. Tá? As edições vão estar sempre aqui no canto inferior direito. Que trata o Livro dos Espíritos? Ele tem aqui, esse aqui é o recorte da folha de rosto do livro. Filosofia espiritualista. A filosofia ela tem como essência o questionamento, a interrogação. E o espiritualista é aquele conjunto de crenças, o espiritualismo é o conjunto de crenças de que há vida após a morte. Todas as religiões são espiritualistas no caso, catolicismo, protestantismo, islamismo, que todas acreditam que há vida após a morte, mas cada uma explica de um jeito. Então o Livro dos Espíritos é a filosofia espiritualista. São questionamentos e interrogações sobre a vida após a morte. E aqui, no livro, vai narrar que contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. E na introdução, nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer que este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Em o número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Então aqui está por que o nome é Espiritismo ou doutrina espírita e não kardecismo. Porque os ensinos, as informações vêm dos espíritos. Allan Kardec é um organizador, é um sistematizador desses ensinos, é o investigador deles, mas não seu criador. Por isso, o kardecismo é um termo equivocado, ainda que muitos o utilizem e que seja compreensível. Mas o termo correto é espiritismo ou doutrina espírita, porque é o conjunto de ensinos feitos pelos espíritos. O Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 grandes partes. Ele começa com a introdução e o prolegômenos, tem a parte primeira, que é das causas primárias. Kardec começa o livro perguntando aos espíritos que é Deus. E nessa parte vão conter várias questões relativas a como surgiu o universo, como tudo começou, com que fim. Na parte segunda vai ser tratado do mundo espírito ou mundo dos espíritos. E aí? Como que é a vida após a morte? Como é que é essa história? Na parte terceira são perguntas e respostas sobre as leis morais, porque os espíritos vão compartilhar todo um padrão de ética. Vão compartilhar conosco o que eles acham que é bom, o que acham que é mal.
baseado nas impressões deles. Morreram, estão no plano espiritual agora e viram as consequências de suas atitudes. Então, a partir disso, nós temos toda uma consequência ética. Na quarta parte, o Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações. E aí nós temos a conclusão, fechando o livro. É importante também, a gente tem que ter a doutrina espírita, ela é o conjunto de todas as obras de Allan Kardec. Tá? Então, o Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Não faz senão apresentar as bases e os pontos fundamentais que se devem desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Está na Revista Espírita. E no Livro dos Médiuns, pensam muitas pessoas, ademais, que o Livro dos Espíritos esgotou a série das questões de moral e de filosofia. É um erro. Então, tem muitas questões doutrinárias que a gente só entende quando a gente lê a obra de Allan Kardec como um todo. Então, por isso, a importância de nós valorizarmos o estudo. Paciente, calma, análise, o debate. O segundo livro em ordem cronológica será o livro O que é o Espiritismo, que vai ter sua primeira edição em 1859. Esse é um livro que Kardec faz com o objetivo de divulgar a doutrina espírita com mais facilidade, porque o Livro dos Espíritos ele é bem mais grosso. O livro que é o Espiritismo é um livro reduzido, de caráter mais resumido, e que, segundo consta aqui na folha de rosto, é uma introdução ao conhecimento do mundo invisível pela manifestação dos espíritos, contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita e respostas às principais objeções que podem ser apresentadas. Contém a biografia de Allan Kardec por Henri Sauce, isso nas edições da FEB. O livro que é o Espiritismo é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo é muito interessante. É uma simulação de diálogo entre Allan Kardec e um crítico, entre Allan Kardec e um cético e entre Allan Kardec e um padre. Ele simula perguntas que cada um desses perfis faz sobre espiritismo. Tanto tentando atacar o conhecimento espírita, quanto tentando também conhecer como é que é. Então é um formato de diálogo que, acredito, é muito didático. Capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo. Capítulo 3, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. É interessante também ressaltarmos, isso está lá no livro que é o Espiritismo, que o Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas, ou mesmo nenhuma, em virtude do axioma nada há de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas. As que o Espiritismo prega, sendo fundadas sobre as leis naturais, existiram de todos os tempos, pelo que encontraremos em todas as épocas esses germes que, mediante estudo mais completo e mais atento às observações, conseguiram desenvolver. As verdades ensinadas pelo Espiritismo são antes consequências que descobertas. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Todavia, ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando dos preconceitos e ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. Os conceitos que o Espiritismo vem trazer, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, a possibilidade dos espíritos entrarem em contato com o mundo material, o conceito de Deus, isso são todas ideias muito antigas. O que o Espiritismo faz é uma releitura do ponto de vista mais racional, tentando explicar segundo os conhecimentos da ciência naquele tempo, que é muito mais avançado do que era a ciência nos séculos anteriores. O Espiritismo não traz nada de novo, traz um novo olhar, uma nova perspectiva sobre velhas ideias. O Arthur Conan Doyle, autor do Sherlock Holmes, era um pesquisador desses fenômenos. No livro A História do Espiritualismo, ele nomeia, né, esse acontecimento das mesas girantes nas décadas de 1840 e 1850 como uma espécie de invasão organizada, né? Contudo, período algum da história ficou isento dessa influência supranormal, como também de seu tardio reconhecimento por parte da humanidade. Em todos os tempos houveram manifestações dos espíritos. Basta a gente ver a história das religiões, a história do catolicismo, a história do judaísmo. A Bíblia está cheia de fenômenos em que os espíritos se comunicam com os homens.
Lá no Novo Testamento mesmo, a vida de Jesus é repleta de fenômenos mediúnicos. Jesus, no Monte Tabor, encontra com Moisés, que já tinha morrido. Jesus, depois de morrer, aparece de novo para os seus discípulos, em espírito. São fenômenos mediúnicos. A única diferença entre os fatos antigos e o moderno movimento é que aqueles podem ser descritos como episódios de viajantes perdidos de alguma esfera distante, enquanto este último apresenta as características de uma invasão organizada. Ou seja, no século XIX, os fenômenos eram sistemáticos, ocorriam muito, o que dá a ideia de uma certa intencionalidade, como que se chegasse um tempo em que os espíritos quisessem revelar mesmo de forma patente a sua existência. Esse aqui é um trecho do livro Que é o Espiritismo, que eu acho muito interessante, que Allan Kardec fala que o Espiritismo tem por fim a liberdade de pensamento, né? Que o grande objetivo do Espiritismo é combater a incredulidade. O Espiritismo ele não se direciona para aqueles que já têm uma fé. Aqueles que têm uma fé e com ela estão bem, não precisam do Espiritismo. O Espiritismo tem como objetivo atingir aqueles que não acreditam em nada e querem acreditar em alguma coisa, ou aqueles que têm uma crença, mas não estão satisfeitos com ela. Então, o Espiritismo não se impõe jamais a ninguém, jamais viola a liberdade de consciência. Se algum espírita o faz, não compreendeu bem a doutrina espírita. A doutrina espírita é a favor da diversidade de pensamento, do respeito ao diferente, do respeito a todas as formas de religiosidade. Terceiro livro em ordem cronológica, nós vamos trabalhar aqui, é o Livro dos Médiuns. Sua primeira edição vem no ano de 1861 e traz na sua folha de rosto o seguinte descrição: Espiritismo experimental. O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns ele é dividido em duas grandes partes. A parte primeira, noções preliminares, e a parte segunda, das manifestações espíritas. Então, depois de havermos exposto a parte filosófica da ciência espírita em O Livro dos Espíritos, damos nesta obra a parte prática para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados observar. Verão aí os óbices com que poderão deparar e terão também um meio de evitá-los. Então, o Livro dos Médiuns ele é resultado da seguinte situação. Kardec observava que os fenômenos estavam acontecendo, muito. Os espíritos estavam se comunicando através dos médiuns. E os espíritos só podem se comunicar se houver um médium por perto. Eles só conseguem interferir diretamente no mundo material através de médiuns, que são as pessoas que têm a capacidade de sentir, de servir de ponte para os espíritos das mais diversas maneiras. Seja psicografando, seja vendo os espíritos, seja ouvindo os espíritos. E Kardec conversa com os espíritos através de médiuns. Era necessário ter um manual para que os médiuns aprendessem a lidar com a mediunidade de uma maneira segura, para que pudessem utilizar essa mediunidade de uma maneira segura, para o bem, para a instrução, para a caridade. Então, o Livro dos Médiuns é um grande manual de como lidar com esses fenômenos. Ele vai mostrar para nós caminhos para dialogar com quem não é espírita no início. Como é que eu converso com quem não é espírita para apresentar essas ideias? O livro vai refutar alguns sistemas que explicavam o fenômeno espírita de maneira equivocada, porque quando esses fenômenos surgem, muitas pessoas surgem tentando explicar eles, mas muitas vezes de uma maneira um pouco atabalhoada. O livro vai revelar para nós o mecanismo pelo qual os espíritos atuam através dos médiuns. Revelar não, isso é fruto das investigações. Kardec assiste a muitas reuniões e vai elaborando teorias para explicar esses fenômenos. O livro vai mostrar para nós os diversos tipos de mediunidade que existem, como desenvolver a mediunidade, como lidar com a obsessão. A obsessão é a atuação de um espírito desencarnado sobre um encarnado
com o objetivo de alguma maneira prejudicá-lo. O livro dos médiuns vai abordar como conversar com os espíritos por meio dos médiuns. Como é que é? Qual é a técnica para isso? Fazer isso da forma mais segura, mais correta. E no fim o livro traz para a gente como organizar uma sociedade espírita. Como organizar uma casa espírita. Na época o termo utilizado era sociedade. O outro livro em ordem cronológica que virá é o Viagem Espírita em 1862. E na edição da FEB contém também outras viagens de Kardec. Ele contém as observações sobre o estado do espiritismo, as instruções dadas dos diferentes grupos e as instruções sobre a formação de grupos e sociedades e um modelo de regulamento para seu uso. Esse livro, ele nasce de uma iniciativa de Kardec que consiste no seguinte. Sempre que ele tinha férias da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e que é importante mencionar, Kardec vai fundar a primeira casa espírita que a gente conhece na história da humanidade, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, um local onde ele podia investigar, podia estudar, podia pesquisar e se reunir com outros médiuns e outros pesquisadores para poder estudar. Só que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tinha férias todos os anos, mais ou menos no meio do ano. Durante essas férias, Kardec utilizava esse tempo para poder viajar pelo interior da França, para poder proferir palestras e para ver como o espiritismo, como o movimento espírita estava se desenvolvendo. Então ele aprendia muito também, ouvia as impressões das pessoas, via como as pessoas estavam lidando e aproveitava também para divulgar. Então esse livro ele contém um relato das viagens que Kardec fez, que foram nos anos de 1860, 61, 62, 64 e 67. Chegando em uma dessas viagens, inclusive até um outro país, que foi a Bélgica. O Viagem Espírita é muito interessante porque ele revela uma face muito humana de Allan Kardec. Narra pra gente o extremo contentamento dele em ver o quanto o espiritismo estava fazendo bem às pessoas. Quantas pessoas se melhoravam como seres humanos. E narra muito da felicidade dele, o quanto Kardec era um homem que amava o assunto caridade, o assunto fraternidade. O outro livro que vem em sequência, cronológica, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vai ter sua primeira edição em 1864. A história desse livro vai começar na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Porque nessa questão de O Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar a eles se existe algum espírito que já esteve aqui na Terra que seja um modelo, um padrão ético em que nós possamos nos basear para termos as nossas condutas. E os espíritos respondem que é Jesus. Ou seja, os próprios espíritos encarnados falam que o modelo de padrão de ética deles, mais superior que eles conhecem, é Jesus. Então, baseado nisso, Kardec vai estudar os ensinos de Jesus. Vamos estudar, então, aquele ou os ensinos daquele que os espíritos consideram como padrão de ética. Então, nasce, posteriormente, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho do grego Evangelion, boa nova. Evangelho é o termo que a gente utiliza para se referir aos ensinos que Jesus nos trouxe há 2000 anos, tanto através das suas pregações, das suas palavras, como principalmente dos seus exemplos e das suas atitudes. O Evangelho segundo o Espiritismo contém a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo, e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É a frase da folha de rosto desse livro. Na sua introdução, eu considero muito importante, Kardec dá o tom do que vai ser essa obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral.
As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, a moral, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Porque você pode não acreditar em nada, mas mesmo assim, você concorda que o princípio do amor ao próximo, do respeito, do altruísmo, da solidariedade, você concorda que isso é bom. Esses valores, que são a essência do ensino de Jesus, são universais do ponto de vista ético. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é que será objeto exclusivo desta obra. Então, aqui um resumo dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vai estudar passagens dos ensinos de Jesus sob a perspectiva espírita, priorizando o aspecto moral. O livro é muito interessante, um livro muito consolador de maneira racional. Recomendo a leitura. O outro livro que virá é O Céu e o Inferno, em 1865, que vai abordar a justiça divina segundo o Espiritismo, fazendo um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Kardec escolhe um versículo de um Antigo Testamento, lá no livro de Ezequiel, para colocar nessa folha de rosto, em que diz assim: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho, que viva. Nesse livro, as pesquisas de Kardec no diálogo com os espíritos vão indicar para ele que não existe o céu e o inferno. Na perspectiva espírita, não há céu, não há inferno. Porque partimos de um pressuposto de que Deus é infinitamente misericordioso, amoroso e sábio. Então, ele nos cria simples e ignorantes. E através das diversas reencarnações que nós temos, sempre como seres humanos, nós vamos progredindo intelectual e moralmente, com o objetivo de nos tornarmos cada vez mais virtuosos e de sermos felizes. Esse é o grande objetivo de todos nós. Então, não há céu, não há inferno. Você não vai ser punido eternamente por um erro. Jesus mesmo diz: se um filho pede ao pai um pão, esse pai lhe dá uma pedra? Então, se nós que somos injustos sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quem dirá Deus? Então Deus não nos pune para sempre. Temos sim, colhemos as consequências de todas as nossas atitudes. O que plantamos, colhemos. Se plantamos maldade, colheremos muita dor. Se plantamos amor, colheremos amor. Mas podemos sempre refazer, podemos sempre melhorar. Então não há céu, não há inferno, não há sofrimento eterno. E não há um céu para quem, onde fiquemos tocando harpa, onde... Não. Há progresso através das diversas reencarnações. Sua primeira parte, o livro vai abordar esses conceitos, vai abordar a questão dos anjos e demônios. Também não existem anjos e demônios na perspectiva espírita, porque Deus cria todos iguais, simples e ignorantes. Então, todos partimos do mesmo ponto. Inclusive Jesus para a doutrina espírita.
Jesus um dia teve encarnações igual a nós, onde estava aprendendo muitas coisas também, onde estava progredindo intelectualmente, moralmente, assim como chegaremos um dia a ter o seu nível de padrão de ética, pautado exclusivamente no amor. Então não existe seres criados bons e seres criados maus. Isso seria injusto. Na segunda parte, Kardec vai fazer algo muito, muito interessante. Ele traz várias comunicações de espíritos que ele vai classificar em diferentes categorias. Então, ele traz comunicações de espíritos que estão felizes no mundo espiritual, de espíritos que estão em condições medianas, de espíritos que estão sofrendo. E a gente vai notando que, conforme o espírito levou a sua existência física contrária aos valores da solidariedade, da fraternidade, da caridade, pelo contrário, foi um egoísta, foi um orgulhoso, foi uma pessoa má, esse espírito está sofrendo no plano espiritual. Ele vai precisar reencarnar para poder reparar tudo isso que ele fez de ruim. Então, esse livro vai expor para a gente a perspectiva espírita de justiça divina. E, por fim, encerrando a obra de Kardec, o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ele coloca aqui na sua folha de rosto: a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, a Gênese é dividida em 3 partes. Na primeira, Kardec vai trazer para nós que o Espiritismo ele precisa dialogar com a ciência. E que se a ciência anda e o Espiritismo não anda, a gente precisa andar junto com a ciência. Então, a Terra não foi criada em 7 dias. A geologia, a arqueologia, as ciências da Terra nos mostram isso. Então, a gente fica com a ciência. A Terra foi formada num processo que durou muito tempo, que consumiu muitos séculos. Então, o Espiritismo não é criacionista, não. Na parte segunda, Kardec vai abordar os milagres segundo o Espiritismo. E para o Espiritismo não há milagres, não há fenômenos que estejam fora das leis da natureza. Há leis da natureza que desconhecemos e por isso acreditamos que determinados fenômenos são milagres. Antes que o ser humano conhecesse os princípios da física, ele acreditava que os raios talvez fossem manifestações divinas. Mas com a física nós vemos o que é uma descarga elétrica. Então, ele vai estudar os milagres de Jesus e vai provar que são fenômenos mediúnicos, que acontecem hoje, não na mesma escala que aconteceram com Jesus, mas que acontecem hoje. Rotineiramente aconteceram ao longo da história. Né? Curas não são milagres, são fenômenos que têm explicação. E na parte terceira, as predições segundo o Espiritismo. Outra obra que, na verdade, permeia todo o período em que Allan Kardec está investigando os fenômenos espíritas é a Revista Espírita, ou Jornal de Estudos Psicológicos, que contém o relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, aparições, evocações, etc., bem como todas as notícias relativas ao espiritismo. E por aí vai. A Revista Espírita ela era um periódico mensal que Kardec publicou de 58 até 1869. Então, na Revista Espírita, ele atualizava as pessoas sobre suas pesquisas, recebia cartas, estudos de outras pessoas. Era um grande canal onde, no tempo onde não havia telefone e internet, os pesquisadores espíritas podiam trocar e onde Kardec podia elaborar as suas ideias. Nossa revista será assim uma tribuna livre em que a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. E aí o Evandro Noleto, que foi um dos tradutores da Revista Espírita, traz ela como se fosse o laboratório experimental de Kardec. É lá que ele vai publicar determinadas ideias, vai ver as impressões, vai receber comunicações de outras pessoas, e ele vai trabalhando essas ideias, vai amadurecendo. E muitos dos artigos que estão na Revista Espírita vão mais tarde integrar algumas das obras, como o Céu e o Inferno ou a Gênese. Tem vários dos seus trechos
que foram publicados anteriormente nessa revista. Para concluir, é muito importante, os ensinos espíritas eles proporcionam um padrão de ética. Todas essas informações e conceitos que os espíritos trazem, que Kardec organiza, eles nos propõem uma ética que tem como base o altruísmo, a fraternidade, as ideias de liberdade, de igualdade e de justiça. Então, o padrão que o Espiritismo nos traz de conduta é um padrão extremamente progressista. O Espiritismo é uma doutrina moral, não moralista, mas moral, no sentido de incentivar o progresso da humanidade em relação a valores que os direitos humanos trazem para a gente hoje. Uma sociedade mais altruísta e menos egoísta. E a Rita Folker traz para a gente que Allan Kardec, nos anos de pesquisa e dedicação ao desenvolvimento da doutrina espírita, prestou-nos um inestimável serviço. Ofereceu-nos uma orientação metodológica sobre como lidar cientificamente com a realidade espiritual, retirando deste sólido alicerce relevantes reflexões filosóficas e consequências morais, as quais podem nortear nossos comportamentos na Terra ou no espaço. Aqui as referências bibliográficas que nós utilizamos. Aqui outras obras de Allan Kardec que eu não abordei nesse estudo. E muita paz a todos. É o que eu desejo. Então, espero que esse estudo possa contribuir para apresentar a doutrina espírita de maneira mais resumida e para incentivar a ler as obras de Allan Kardec. Porque foi ele que começou a escrever sobre isso e a base do espiritismo está lá. Então, se a gente quer entender espiritismo, a gente tem que começar pelo começo. A gente tem que começar lendo as obras de Allan Kardec. É isso, companheiros, companheiras. Espero que possamos estar motivados aí a estudar, ou apenas a conhecer. Não, a intenção aqui não é tornar ninguém espírita, é só contribuir e nos estimular aí a conhecermos. Um grande abraço e Deus possa sempre nos conduzir pelo caminho do bem.